寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhores e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual país vocês querem ver no vídeo de sexta. E entre Indonésia e Taiwan, Taiwan ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeos relacionados a Taiwan, como por exemplo a Primeira Guerra Sino-Japonesa, o incidente de Uchi, Mona Rudal e a banda Chitonic, beleza? E vocês já vão entender o porquê que eu estou com um bonezinho japonês falando de Taiwan, beleza? Então, bora lá. E hoje, como vocês estão vendo, eu vou fazer um vídeo, sobre os voluntários de Takasago ou os voluntários Takasago. Ambos estão corretos falar. Mas o que foi, como é que surgiu? Bem, primeiro eu vou precisar contextualizar vocês, pelo menos um pouquinho, caso vocês não tenham visto os vídeos do card de descrição, beleza? Então tá. Bem, durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a dinastia Qing perdeu a guerra para o Japão e o Japão aceitou Taiwan como indenização. Óbvio que teve muito mais coisas, mas estou resumindo do resumo, melhor ver o vídeo. E depois, o Japão ele não passou a ocupar Taiwan, ele fez basicamente Taiwan um país fantoche. Aí, lá para meados de 1900, já que essa guerra aconteceu em 1895, aí para 1900 sim que ele passou a ocupar aos poucos. E em meados de 1930, o Japão queria fazer uma limpeza étnica no país, e isso significava empacotar todo mundo, e com isso os nativos taiwaneses também, porque não existiam só chineses, mas também já existiam os povos indígenas de lá, os nativos, falando a grosso modo. E até que também teve um incidente que gerou muita treta, e obviamente tiveram muitos nativos que eram a favor do Japão. Não que necessariamente eles tinham algo a ver com o imperador ou que eles estavam sendo beneficiados com isso. Aliás, de uma certa maneira sim, se livrando de outras tribos rivais. Então o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E o Japão, depois que viu isso e depois que eles viram esse incidente e que eles basicamente de início tomaram um pau na selva, em combates de selva, mata fechada, então os japoneses eles perceberam que algo precisava ser feito. E os japoneses também precisavam ser treinados nisso. Só que os japoneses, eles viam que eles tinham uma diferença muito bruta entre força física e sem contar as habilidades de andar no meio da mata, de caça, reconhecimento e coleta. Então tudo isso foi útil para o Japão, foi útil para os japoneses. Então, os japoneses eles começaram a ver que eles precisavam ter pelo menos algum desses nativos no exército deles, por mais que eles meio que condenassem essa prática, mas eles viram que era necessário para alguma eventual guerra no Sudeste Asiático, vendo que, novamente, esses nativos eles tinham preparo em lugares subtropicais, para lugares subtropicais e tropicais. Então, obviamente, os japoneses já sabendo de Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia, esses lugares muito mais fechados, com muito mais mata, muito mais selva, pensou que esses nativos seriam úteis no exército deles. Só que até então, como eu disse, era um ou outro, não era algo muito sério, não era algo muito maçante, que precisasse só de um regimento só desses nativos. Só que os japoneses também começaram a treinar eles, obviamente que não para o combate, porque os japoneses também esperavam
algum golpe pelas costas. Então eles só estavam treinando esses nativos para carregar peso, carregar arma, munição, enfim, trabalhos braçais do exército. Só que um pouco antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial de fato, o Japão já estava saindo no soco com a China e já estava começando a sentir um pouco de falta de recurso por causa de sanções econômicas dos Estados Unidos. Então, os japoneses começaram a abrir vagas para recrutamento de nativo para combate, sim, para combate, e muitos desses nativos acabaram indo se alistar por vontade própria. Afinal, né, eles lembraram, esses caras aí ajudaram a acabar com a tribo rival, então eu vou lá e vou retribuir. E muitos pensaram assim. E quantos foram se alistar e qual foi o número total? Bem, em comparação de um exército, assim, foi pouco. Foi 5.000 apenas. Parece muito, mas não é. Beleza, você disse que esses nativos eles estavam agora sendo treinados para combate. Mas você também disse que eles eram especializados em selva, mata fechada. Então, possivelmente não era para um combate urbano, certo? Correto, eles não estavam sendo preparados para combates urbanos, longe disso. E sim para combates contra guerrilhas, contra guerrilheiros. E os japoneses sabiam que eles iam enfrentar muito desses guerrilheiros, principalmente no Sudeste Asiático, Indonésia, Filipinas. Então, eles já estavam meio que se preparando para isso. Só que os japoneses eles ainda estavam muito confiantes neles mesmos, então eles não estavam mandando os nativos para a guerra ainda. Porém, conforme a guerra foi começando a ficar extensa e ficar muito prolongada, e os japoneses em si, eles estavam sendo surpreendidos por esses guerrilheiros, aí sim que os nativos eles acabaram sendo chamados para alguns lugares onde eles poderiam bater de frente. E quais eram esses lugares? Eram as Ilhas Salomão, Indonésia, Filipinas e Nova Guiné. Sim, porque esses nativos eles tinham um conhecimento de mata, eles tinham muito conhecimento, e aí eles estavam até que se dando bem, eles estavam até que peitando os guerrilheiros, não digo tranquilamente, mas eu digo que até relativamente ok, de igual para igual, sem muita dificuldade, mas também sem ser um negócio muito fácil. Obviamente que eles foram seguindo até mais ou menos o finalzinho da guerra, sim, e quando o Japão estava perto já de se render, quando a guerra já estava perto de acabar, eles mandam 60 desses voluntários para uma missão sem volta, se é que vocês me entendem, para atacar uma pista de pouso norte-americana em Leyte, na Filipinas, e o nome da operação era Operação Kaoru, coisa que eles já tinham usado no próprio incidente de Uchi, que também, coincidentemente ou não, era uma missão sem volta. E esses voluntários eles acabaram indo para essa missão, para essa Operação Kaoru, e dos 60, bem, não se tem um número exato de quantos voltaram, mas acabaram voltando no mínimo uns 10, uns 15 por aí. Então, ainda sobrou gente. Não sei se a missão deu certo ou não, não se tem mais fontes, não se tem muitas fontes sobre isso, mas o fato é que voltaram. E, o Japão se rendeu, e esses voluntários acabaram, eles foram presos? Não. Esses voluntários, muitos deles ficaram sumidos. Sim, realmente, eles ficaram sumidos, eles ficaram escondidos para vocês verem a determinação desses caras. E o mais famoso deles, tá? O mais famoso desses nativos indígenas aí de Taiwan foi Teruo Nakamura ou Atum Palalim, o nome nativo dele. Que ele ficou uns 20 e poucos anos, ele ficou de 1945 até 1974 escondido na Indonésia, se alimentando de animais e plantas. Tanto é que ele também, mais ou menos no mesmo esquema do Hiro Onoda,
Só que, né, esse daí, ele não era japonês de fato, ele era taiwanês. E daí teve que um superior avisar que a guerra acabou para ele sim se render. E daí ele acabou voltando para casa, voltou para Taiwan normal, não foi preso, afinal eles eram voluntários, não criminosos, né? Eles não cometeram nenhum crime, pelo menos que não estavam, né, registrados. Enfim, foi isso, e esses são os voluntários Takasago. E para quem não sabe, né, eu, como eu disse no começo do vídeo, tenho uma banda chamada Chitonic, perdoe a pronúncia, e ela tem um álbum chamado Takasago Army, e eles contam as histórias desses nativos que tiveram que lutar pelo Japão. Eu já fiz um vídeo explicando melhor lá, beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já conhecia esse regimento, esses voluntários, e os nativos taiwaneses também vocês já conheciam? Passe esse vídeo para algum amigo seu, passe esse vídeo para alguém que gosta do Japão, gosta desse assunto da Segunda Guerra Mundial. Curte o vídeo também, se inscreve, segue lá no Insta. Falou e fui!